Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente da SEDAI, Wagner Victer, contando com a participação do jornalista Emanuel Alencar, do jornal O Globo. Victer, quais assim os outros avanços além do prédio que você pode registrar como significativos? Por exemplo, a instalação de uma universidade corporativa na empresa. Qual é o papel dessa universidade corporativa? É formação, é reciclagem do pessoal da empresa? Enfim, quais são, digamos, os principais ganhos que a empresa tem a partir da implantação dessa universidade corporativa? Olha, Ricardo, esse processo de universidade corporativa é até um bom exemplo que eu trouxe da Petrobras, que tem sua universidade corporativa. Nós pegamos um prédio que estava abandonado, há décadas, fizemos com mão de obra própria a recuperação do prédio, o prédio Art Deco, que fica em São Cristóvão, nós estamos inclusive ampliando agora, e a função desse prédio é a gente utilizar a nossa própria mão de obra, nossos profissionais experientes, para passar o conhecimento, a informação para os mais jovens e permanentemente reciclar. Uma empresa que não investe nos seus recursos humanos do ponto de vista da sua capacitação, da permanência do conhecimento, ela não terá futuro. Hoje, a Universidade Corporativa da SEDAI, que a gente chama de Universidade, é um prédio moderno ali em São Cristóvão, temos capacidade de treinar 8% permanente do nosso quadro próprio. E a quantidade de homem-hora treinado, ele multiplicou diversas vezes em relação ao passado. Então, é uma forma de capacitar o profissional para prestar o melhor serviço, com isso, torna o cliente mais satisfeito e reduz os custos, e você não perde conhecimento ao longo da vida da empresa. Victor, do ponto de vista das finanças internas da SEDAI, qual é a situação? Eu sei que há cerca de um ano a SEDAI lançou com sucesso um FDIC, um fundo de investimento, que faturou 1 bilhão e 150 milhões de reais, com os quais parte desse recurso foi utilizado para saldar uma dívida com a União significativa que, de certa maneira, pesava no caixa da empresa. Hoje, a empresa, você diria que está saneada, essa dívida enorme com a União foi paga ou está parcelada, enfim, está completamente resolvida do ponto de vista econômico? Qualquer grande empresa, você tem que ter permanente acompanhamento em relação aos seus números. Na realidade, a empresa saiu de uma situação econômica... De prejuízo de 30 milhões? Ela tinha prejuízos anuais. Anuais. A empresa tem tido balanço apresentando lucros ao longo de exercícios, alguns lucros maiores, outros menores, pequenos resultados de acerto, pequenos resultados negativos de acertos de conta. A empresa tem operado de maneira bastante satisfatória e resolveu, com essa operação do FDIC, junto com a rede de recursos que tem no caixa, nosso principal passivo, que não era um passivo que financeiramente abalava a companhia, mas abalava contabilmente. Na verdade, a empresa ficava em débito e impedia a contração de novos empréstimos. Não só impedia novos empréstimos, mas fundamentalmente nós tínhamos que provisionar, como aquela uma dívida que estava sendo discutida na Justiça, uma taxa de juros superior a 20%, nós tínhamos que provisionar no balanço. E o balanço nosso é um balanço muito rigoroso, feito por uma auditora como a Price. Faria com que a empresa tivesse uma despesa financeira contábil brutal. Então a empresa resolveu um grande problema que ela tinha, econômico, que faria com que a empresa quebrasse. Então com o FDIC nós reequacionamos a dívida, levamos uma dívida menor com uma taxa de juros muito menor, reduzindo brutalmente a nossa despesa financeira. Agora tem muito ajuste que a gente está fazendo aí em frente, já lançamos recentemente um debêntures, uma operação também com o Unibanco, lançamos ano passado com o Santander, e estamos no processo de recuperação permanente financeira da empresa. Agora, a saúde, tanto financeira quanto econômica, não dá nem para comparar com o que era no passado. Agora, Victor, desde 2010, o orçamento da SEDAI está excluído do orçamento oficial do Estado. As contas não têm passado pela LERJ. Não falta certa transparência nesses balanços? Como é que o cidadão pode ter acesso a isso? Como é que o senhor enxerga essa questão? Primeiro, deixar claro, a SEDAI foi declarada uma empresa não dependente, portanto, não dependente dos recursos do governo. Isso só pôde ser feito a partir de uma decisão importante do governador Sérgio Cabral, que é melhorar as contas da empresa, fazer todo esse equacionamento financeiro. Outras empresas de sociedade anônima, e a SEDAI já é uma empresa de sociedade anônima, não só a Petrobras, como a Sabesp, outras empresas de saneamento, a Copasa, elas também não entram naquele orçamento de governo, porque não é uma empresa, o controle é do governo. O que a gente tem feito hoje, de maneira bastante clara, hoje nós temos auditores independentes, a auditora independente que fez 4 anos de auditoria, hoje é a Price Waterhouse, que é uma empresa, uma das Big Four do mundo, o último ITR, que é a informação trimestral, a empresa foi apresentada, inclusive, com uma destinação muito clara da aplicação dos recursos. Os contratos da SEDAI continuam sob fiscalização do Tribunal de Contas
do Estado, continua fiscalizando, todas as licitações nós submetemos ao tribunal e prestamos conta dos nossos relatórios aos acionistas, como outras empresas fazem. Então nós temos que ter um entendimento de maneira muito clara que não foi um ato para reduzir ou não transparência. Muito pelo contrário, a empresa só tem transparência, que adianta, que nem no passado, que estava no orçamento, e que nem em gestões anteriores à nossa, estava no orçamento, mas você tinha balanço, com a abstenção de parecer do auditor independente. Então o auditor dizia, olha, isso aqui, que eu estou dando um número, eu tenho abstenção de parecer. Dezenas de ressalvas. Você não tinha um planejamento estruturado. Hoje a gente tem um sistema que é chamado ERP, que desde o orçamento que é aprovado no Conselho de Administração até a entrada no material, cada processo desse é pago um a um. Então, hoje você ganhou muito mais transparência em governança. A Alerj entrou com a Comissão de Defesa do Consumidor com uma ação coletiva contra a SEDAI para reajustar os preços acima do valor da inflação. E porque você parece que a empresa não apresentou uma planilha justificando esse reajuste. Que história é essa? O que você pode esclarecer sobre isso? O reajuste era necessário? E se foi necessário, por que não foi apresentada a planilha? Entrou a ação e a SEDAI foi vitoriosa na ação. Entrou com a ação, é meritório, eu acho que o respeito à Alerj, a Comissão de Defesa do Consumidor é meritório, a gente tem que respeitar. Na realidade, talvez tenha faltado, por nossa parte, o melhor esclarecimento, mas o que essa gestão fez, ao contrário do passado, todos os anos que nós colocamos reajustamento, nós seguimos o procedimento que manda a lei, a legislação manda submeter ao Conselho de Administração e ao Estado, e utilizamos a Fundação Getúlio Vargas. Todos os parâmetros, no passado os números eram estabelecidos, hoje não. Nós pegamos a Fundação Getúlio Vargas, na metodologia que ela utiliza com outras empresas, e aí estabelecemos a tarifa. Há de entender que qualquer custo de concessionária, quer seja de energia elétrica, quer seja de água, ele não é um ato da inflação, e sim um conjunto de outras variáveis. Não dá para você achar que uma empresa de saneamento, em alguns momentos pode ser muito acima da inflação, outros momentos abaixo da inflação. E a mesma coisa acontece na energia elétrica, que é um dos grandes insumos que nós temos. Muitas vezes, nós tivemos reajuste muito acima da inflação. Então, nós utilizamos a Fundação Getúlio Vargas, que é um órgão acima de qualquer suspeita. Vou fazer um intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o presidente da SEDAI, Wagner Victer.